A Casa Milã, do arquiteto paulista Marcos Acaiaba, foi construída em 1972 e consta como o primeiro projeto do arquiteto após a sua formação na FAUSP, no período de 1964 a 1969. A casa chama atenção, em um primeiro momento, pela sua cobertura de concreto aparente, uma abóbada única, de extremidades apoiadas no jardim que abriga o programa interno da residência. Debaixo dessa casca, os ambientes organizam-se em 3 níveis. No piso inferior está a garagem, o bloco de serviços, a sala de jantar e os quartos de empregada. Meio nível acima encontra-se a sala de estar, com uma espécie de varanda que a conecta com o exterior e a piscina. E no piso superior estão os quartos. A cobertura curva, característica marcante desse projeto, é uma referência evidente à arquitetura moderna brasileira, principalmente a Oscar Niemeyer. Em entrevista para nós, a Caiaba fala sobre suas referências projetuais e sobre o processo de concepção e construção da residência. Olha, Oscar Niemeyer é uma admiração da infância. Em 1954, o Ibirapuera acabou de ser construída para o quarto centenário da cidade de São Paulo, para os festejos do quarto centenário, e era aquilo tudo novinho, fresquinho, cheirando a cal ainda, obra recém-terminada. E eu, menino de 10 anos, né, vi aquilo, fiquei muito admirado e perguntei até para minha mãe, mas quem é que fez tudo isso? Eu falei, um arquiteto carioca, Oscar Niemeyer. E eu, né, me senti, eu gostava já de ficção científica, né, de isso nos gibis, né, essa coisa de Flash Gordon, tal. Eu falei assim, meu Deus do céu, acho que me deu a impressão que eu estava no futuro, né, que coisa fantástica. Me lembro até de na hora que a gente entrou no pavilhão da Bienal, minha mãe, que gostava de arquitetura, ela ficou muito emocionada no pavilhão da Bienal e chorou, né? Isso foi uma coisa muito forte, né? Imagina, um menino de 10 anos vendo a mãe emocionada chorando, né, numa obra de arquitetura. Esse Oscar Niemeyer, então, que para um menino de 10 anos passou a ser uma figura muito importante, né? E, como a minha mãe gostava de arquitetura, sempre tinha, na mesinha de centro da sala de estar da minha casa, tinha algumas revistas de arquitetura. Tinha a revista Habitat, que era uma revista que a Lina Bardi fazia, tinha a revista Casa e Jardim, que era uma revista mais comum, tinha a revista Acrópole, que minha mãe comprava, e a revista Módulo, do Oscar Niemeyer. Na revista Módulo, começaram a ser publicados, o Oscar começou a publicar os croquis dos palácios, os primeiros croquis, a evolução dos palácios de Brasília. E eu, que gostava muito de desenhar, né, desenhava carro, avião, né, essas coisas, cavalo, eu comecei, olhando aqueles desenhos do Oscar Niemeyer, a desenhar arquitetura, aquela arquitetura. Copiava aqueles croquis do Oscar Niemeyer, né? E na escola, eu até mostrava para os colegas, olha só aqui como é que vai ser o palácio do presidente em Brasília, vai ser assim, e desenhava. Então, essa coisa do Oscar como referência vem da infância, e eu nunca deixei de gostar do Oscar, até hoje gosto muito. O Oscar foi para mim muito importante até entrar na FAO, mesmo tendo entrado na FAO. Meu primeiro projeto na FAO, que eu pude fazer, foi no segundo ano, projeto de segundo ano, a biblioteca infantil. Ele tinha muito o jeitão do Oscar. Tinha alguma coisa a ver com o Pampulha Yacht Club, que é um projeto que o Oscar fez no começo dos anos 60 em Belo Horizonte. E aí, na FAO, né, a história foi outra, né? Porque a coisa do desenho livre, da forma livre,
do Oscar Niemeyer, era alguma coisa até bastante criticada. Tinha muito professor da FAO que criticava, achava que isso era puro formalismo, era uma coisa um pouco irresponsável, coisa de carioca. Ao contrário, a FAO era uma escola muito séria, muito ligada ainda na Escola Politécnica da USP. Tinha uma presença muito forte, muito importante da engenharia dentro da FAO, né? Da coisa da estrutura, da coisa da pré-fabricação, da coisa de conforto, né? Que hoje chama conforto ambiental, mas que na época era física aplicada, praticamente tudo isso de conforto ambiental da FAO vem desse curso de física aplicada de um professor da FAO, que era professor da Poli também, o Luiz Sintra do Prado. A gente, no primeiro semestre do primeiro ano, aprendia tudo de iluminação natural, né? De calcular dentro de um ambiente qualquer o grau de aclaramento da iluminação natural através das aberturas, etc., etc. A projetar brise-soleil. A gente, no fim do primeiro semestre, já projetava com certo rigor, com bastante rigor, um quebra-sol para qualquer orientação, né? E, no fim do segundo semestre, para vocês terem ideia, a gente já fazia, no curso de acústica, chegava a fazer um cálculo de auditório. Tinha conforto térmico, ventilação, acústica, iluminação natural e iluminação artificial. Esse curso foi muito importante. As primeiras coisas que eu fiz, que eu comecei a fazer, eu fiz uma casa para um tio. No fim tinha acabado de fazer o primeiro ano. Durante o segundo ano, eu fiz o projeto e a obra foi construída. E eu apliquei nessa casinha do meu tio essa coisa toda de iluminação natural que eu tinha aprendido, né? E deu certo. Desde o segundo ano, por causa dessa biblioteca infantil que eu fiz, muito bonita, tinha feito já uma maquete muito bonita. E, por sorte, o Artigas viu essa maquete, né? Estava lá no ateliê e ele perguntou de quem era. Eu estava lá do lado, perto, desenhando na prancheta. Aí o Artigas veio conversar comigo e foi acompanhando, e foi uma sorte, né? Porque ele era professor no quinto ano, eu estava no segundo. E ele conversou comigo até eu terminar esse projeto, né? Foi um atendimento meio que informal, melhor ainda, né? Porque foi informal. Ele não era meu professor, mas foi discutindo, me perguntando, me questionando do projeto, e foi muito importante isso. Depois, quase sempre o Artigas parava na minha prancheta, isso no terceiro ano, e dava uma olhada e discutia comigo as coisas. Então, eu acabei sendo aluno do Artigas, né, desse jeito. A casa tem uma espacialidade típica da arquitetura do Artigas naquela época, essa coisa dos meios níveis, do espaço central, espaço aberto, né? Tem as torres hidráulicas de banheiro concentradas, né? E tem uma coisa que é muito importante, que a casa era consequência de 4 estruturas independentes, totalmente independentes, né? A casca de cobertura, uma grande laje linear, um lajão comprido linear de 7 por 38 metros, 2 torres, né, hidráulicas com fundação própria e tudo, independente, e um volume que tem lareira, sofá e estante que compõe a sala e que é contenção, arrimo para o terreno na parte mais alta. São 4 estruturas independentes e o espaço entre elas, que fica um espaço livre, porque elas são totalmente independentes. E nunca tinha me dado conta, né? Mas foi isso, acho que vem do Artigas, né? O Artigas tem muitas obras e uma boa parte das obras do Artigas tem essa coisa da estrutura independente. Tem uma cobertura, uma caixa, um volume que resolve o abrigo, né? Depois você tem lajes soltas, independentes, às vezes com meios níveis, né? E às vezes essa coisa também da aprumada de banheiros, né? Nitidamente resolvida. A falta é isso, né?
as prumadas de banheiro visíveis, né, as caixas superpostas, de banheiro superpostos. Então, o jeito de fazer as coisas, de resolver um programa, né, espacialmente, e de implantar também, muito coisa de implantação, vem muito do Artigas, para mim vem. Né? Mas o desenho final, o que resolveu esse espaço, que eu queria desse jeito, né, nesse terreno e com uma relação com o exterior, com o jardim, o que resolveu isso foi uma casca com um desenho típico do Oscar Niemeyer. Né? E é uma coisa que eu passei um bom tempo procurando esse projeto, não saiu fácil. Eu fiz um outro projeto antes, inicialmente, uma coisa ortogonal, comprida, paralelo à rua. Era até bom, não era mal de todo. Os clientes até aprovaram, mas eu não estava contente com o projeto e aí fui pensando em outras hipóteses e, no final, eu disse assim para mim mesmo, né? Essa coisa assim, puxa vida, mas você tem toda a liberdade nesse projeto, eles estão te dando toda a liberdade, pode fazer o que quiser. Eu falei assim, vou fazer o que eu mais gosto. O que eu mais gosto? Né? Ponto. Aí saiu a casca curva do Oscar Niemeyer. Né? Então, o que arrematou o raciocínio todo, resolveu o projeto, foi um elemento típico do Oscar Niemeyer. Quer dizer, isso já alguns críticos até falaram que a casa é uma espécie de síntese, né, do Oscar com Artigas. Né? Além de Artigas e Niemeyer, o grupo Arquitetura Nova também circundava o universo de referências dos estudantes da geração de Acaiaba. Você mencionou aí que tinha essa referência da arquitetura nova. Eram os professores da FAO, eram caros professores, amigos, o Rodrigo, Sérgio Ferro e o Flávio Império, que estavam fazendo o uso de abóbora. Evidente que tinha essa referência também. Eu gostava muito desses projetos deles, né? Da Casa de Cotia, do Sérgio, que era uma abóbora única, né? Com um programa mais ou menos aberto dentro, um espaço contínuo, aberto. Né? Mas é uma escala, um espaço completamente diferente. Né? As coisas deles eram com as abóbadas de estrutura mista, né, de concreto e cerâmica, industrializadas, né, coisa industrializada, relativamente simples, não tinha as formas que eu tive aqui, escoramentos nem nada, era uma coisa bem mais simples de fazer, né? E com uma espacialidade diferente, quer dizer, tem uma referência evidente, né? Era uma coisa forte naquele momento, esses projetos desses professores. Eu mesmo fiz até alguma coisa até mais próxima dessa arquitetura deles, de outros trabalhos. Mas eu tenho umas coisas bem próximas a essa arquitetura nova. Era a arquitetura do Flávio, do Sérgio e do Rodrigo, né? Que se intitulavam, eles trabalhavam juntos, tinham escritório juntos, eles se intitulavam os Três Gênios. Eu acho muito justo. Os três eram muito geniais. Olha, isso aqui é coisa que o Sérgio e o Rodrigo estavam fazendo. Casa do Juarez, essas bandeiras, está vendo? Isso na casa do Juarez, Brandão Lopes, que era professor da FAO, de Sociologia. O Rodrigo e o Flávio fizeram a casa dele, que é uma beleza de casa. Tem umas bandeiras desse tipo chegando também nas abóbodas, né? Uma casa de abóbodas. Tem umas bandeiras pivotantes fechando os quartos. A questão do pé direito alto, né? De como você fechar lá no alto, mas poder abrir também. Lá a bandeira é pivotante vertical. Aqui fiz essa bandeira basculante, né? Funciona, ela é boa. Ventila bem porque entra o ar
aqui por baixo. O ar fresco entra nos quartos através de uma abertura fechada com tela embaixo do banco. Ele entra por baixo e sai por cima, pelas bandeiras. Existe ainda uma bandeira em cima da caixa d'água em comunicação com o exterior, que permite a ventilação interna da casa. Além desse sistema de ventilação, o arquiteto também se preocupou com a ideia de uma circulação contínua, isto é, um espaço aberto que possibilite chegar ao mesmo lugar por diferentes caminhos, e jamais em becos sem saída. Por exemplo, as duas extremidades do corredor dos quartos são vedadas por portas pivotantes, que, quando abertas, tornam-se pequenas coberturas. Através desse corredor pode-se acessar, por um dos lados, o jardim que envolve a casa, mas também a laje em cima da garagem, que se torna uma grande varanda descoberta para o nível dos quartos e por onde também pode-se chegar à piscina. Esse espaço, inicialmente projetado para sua cunhada, tornou-se a habitação do arquiteto, no qual a arquitetura pode ser vivenciada e transformada ao longo do tempo. Agora, como é que foi viver aqui? Então, foi muito difícil essa coisa térmica que foi resolvida logo que deu. Fizemos uma proteção térmica em cima, que ficou muito bom, né? E o jardim foi crescendo e foi melhorando, né? Essa coisa do conforto térmico, sem dúvida, hoje não tem problema nenhum, né? Mas teve alguma coisa de não ter muito isolamento acústico, né? Porque você vê, do quarto para a sala é direto, né? E tem essas bandeiras, a vedação é precária. Eu até, durante uma época, quando as minhas filhas eram pequenas e moravam aqui, era difícil você receber pessoas, visita e tal, né? Porque ficava todo mundo conversando, punha a música na sala, a casa toda ouve, né? Então eu coloquei os elementos de vedação do lado, eu mesmo fiz com umas perfis com escovinha, tudo para vedar. Melhorou um pouco, né? Mas era feio para burro, né? Mas tinha uma coisa difícil no começo, né? Você se acostumar a viver numa casa onde você não se esconde, né? Não tem onde se esconder, de certa forma. E todo mundo, quem estiver fora, está vendo dentro também, né? Então, você se acostumar a não se preocupar, né, e ficar à vontade num espaço assim sem privacidade, né, isso demanda algum tempo, né? Claro, mas isso dá para superar. Rapidamente você supera, se acostuma e desencana, né? Bom, se alguém estiver me olhando, dane-se, né? Não estou nem aí, né? E é um tipo de vida, de vivência, quer dizer, quando as minhas filhas pequenas cresceram aqui em casa, né? Era muito bom, era uma coisa muito integrada, muito legal, né? Isso foi muito positivo. Quando olhamos para a residência Milã, nos deparamos ainda com outra questão. Existe um contraste muito grande entre essa primeira experiência e a obra mais recente de Acaiaba, muito marcada pelo uso de elementos pré-fabricados e racionalização do canteiro. Acontece que eu era muito novo, né? Tinha 27, 28 anos, quando a casca foi concretada, né? Eu tinha 28 anos, né? Então, fiquei muito impressionado com a quantidade de madeira, volume de madeira gasto para fazer escoramento, cimbramento da forma dessa casca. Isso tudo me impressionou muito, né? Puxa vida, quanta madeira e madeira que foi jogada fora. Houve um reaproveitamento de madeira, mas relativamente pequeno, né? E a mão de obra também, né? Para fazer tudo isso. Essa coisa foi muito forte, muito impressionante. E teve um episódio, né, do dia da concretagem. A concretagem estava prevista ser feita num dia só, né?
E para isso era uma coisa relativamente nova na época, tinha bombeamento, mangueira para pegar concreto que chegava em caminhões betoneiras na rua e tinha um caminhão-bomba parado na rua com uma mangueira, com uma lança, né, com uma estrutura meio que uma grua, né, levando uma mangueira para concretar a partir da rua, né, a casca toda. Muito bom, né? Começou o processo, mas logo depois de começar, o caminhão-bomba entupiu. Então, a obra atrasou umas 2 horas e meia, né, por esse entupimento. Um negócio terrível. Falei, puxa vida, meu Deus do céu, eu inventei essa história toda. Né? Atrasou 2 horas e meia, né, o processo todo, a casca era para concretar num dia só, chegou às 7 horas da noite, ainda tinha 2 horas de concretagem pela frente. Um vizinho ia dar uma festa, veio e mandou parar a obra. E não tinha ninguém para conversar com o cara, eram só os operários que aceitaram, concordaram, acataram e pararam a obra. E aí a concretagem foi só terminar um mês depois de ter que limpar e colar. Tem uma emenda, então. Acabou ficando uma emenda de 2 concretagens. Quer dizer, esse processo todo, meio sofrido, né, um cara inexperiente, me marcou muito. E aí, muita gente fala assim, bom, a partir dessa experiência, o cara nunca mais fez nada desse tipo e foi fazer coisas com componentes industrializados e peças leves e pequenas e sem desperdício nenhum, etc. e tal, que passou a ser uma coisa muito presente no meu trabalho. Né? Essa questão de como fazer, como executar, né? Exatamente como produzir, né? Essa coisa do material, de não ter entulho, etc., etc.